Seja muito bem-vindo ao nosso Bíblia, papel e caneta. Você que ama a palavra do Senhor e ama ser cheio do Espírito Santo e aprender mais dessa palavra, eu tenho convicção que a mensagem de hoje ela vai falar muito ao seu coração. Bom, o livro é Daniel, o capítulo é o 5. O livro é Daniel, o capítulo é o 5. O contexto é muito grande, então não vou ler todos os versículos, eu vou ler aqui os versículos que tematizam a ideia do texto. Capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse por eles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, madeira e de pedra. E na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, escreviam. Defronte do castiçal, na estucata parede do palácio real, e o rei via parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Olha como é que o texto é detalhista. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro no pescoço, será o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. O 10. A rainha, por causa das palavras do rei, dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre, não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Versículo 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e a ciência, o entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chama, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai, trouxe de Judá? Então tenho ouvido dizer a teu respeito, que tem o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus estão em ti, que a luz, entendimento, excelência e sabedoria se acham em ti. Acabando de ser introduzido à minha presença os sábios, os astrólogos, para ler a escritura, me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação das palavras. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação, para conhecimento. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. O que estava escrito na parede? Mene, mene, tekel, upharsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado, foste na balança e foi achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Ok? Eu acabei de ler Daniel capítulo 5. Vamos entender o que está acontecendo aqui.
o rei Belsazar está promovendo um banquete. Ele promove um banquete aqui, com suas concubinas, com os homens que estão submetidos à sua autoridade, para se alegrarem nesse banquete. E agora ele tem uma ideia de pegar os utensílios do templo de Jerusalém para tomar vinho nesses utensílios e participar com esses utensílios do banquete. Quando ele pega os utensílios que foram levados do templo de Jerusalém e começa a tomar o vinho, a se alimentar com os objetos, quando ele bebe vinho e começa a dar louvores aos deuses deles, na mesma hora vai aparecer uma mão com dedos. Na verdade aparece dedos de mão de um homem, é isso que o texto fala, que vai escrever na parede do palácio, que aparece na parede do palácio real, e vai escrever Mene Mene Tekel Parsim, ou Farsim, que foram aquelas palavras que nós falamos: pesado foste na balança, teu reino será dividido, pego pelo meio dos perto, enfim, que nós lemos ali. Quando ele vê a mão escrevendo na parede, ele treme. Belsazar já tinha consciência que a atitude que ele estava fazendo era errada. Quando o pai dele, a história fala que Belsazar possivelmente era neto de Nabucodonosor, apesar que o texto ele pronuncia Nabucodonosor como seu pai, mas Flávio José fala que esse cara aqui era neto, que o pai dele era Nabonido, né, que era o filho de Nabucodonosor. Mas enfim, isso não é tão relevante ao texto. O que é importante você entender é que Nabucodonosor, quando entrou em Jerusalém, ele levou os utensílios do templo, levou ouro, levou prata, levou bronze, levou tudo que tinha que era importante e levou para a Babilônia. O que Belsazar está fazendo aqui? Ele está pegando os utensílios que eram do templo de Jerusalém, que era usado para sacrifício, que eram santos, e está bebendo vinho, se alimentando nesses utensílios para alimentar, para dar culto aos seus deuses, para participar de um banquete que, na verdade, isso não é um banquete, isso aqui é uma orgia, é uma festa de prostituição, onde tem prostitutas, tem concubinas. Ele está profanando aquilo que é santo. Ok? Na mesma hora aparece uma mão, começa a escrever. Os dedos dessa mão. Os dedos escrevem Mene Mene Tekel Farsim. Belsazar vai tremer. Olha o que o texto diz. Os joelhos começam a bater sobre o corpo. Ele fica desesperado. Chama os adivinhadores para interpretar. Nenhum deles consegue dar interpretação. Até que o momento que a rainha vai dizer: ó rei, não fique perturbado. Não se perturbe. Há um homem no tempo de Nabucodonosor, seu pai, que era muito sábio e trazia a interpretação dos sonhos. Quem é esse cara? Daniel. Chame esse cara porque ele vai dar a interpretação que você precisa. Belsazar vai chamar Daniel e vai dizer: olha, quem conseguir interpretar o que está escrito aqui, eu vou dar ouro, eu vou dar, terás uma cadeia de ouro, terás um vestido de púrpura, e vou colocar como terceiro dominador no meu reino. Ou seja, eu vou dar um cargo de autoridade. Daniel chega na presença do rei, rejeita os presentes do rei, contudo, ele diz que vai dar interpretação. Aí a interpretação que nós lemos, que eu separei aqui: Mene Mene Tekel Farsim, pesado foste na balança, teu reino será dividido, ó, deu-se aos medos persas. Então Daniel mostra para ele o que vai acontecer.
Após isso se cumpre a palavra de Daniel, ele vai ser colocado como o terceiro dominador do reino. Olha, ok? E havia de ser o terceiro dominador do reino. Então Daniel vai receber púrpura, cadeia no pescoço, mesmo ele rejeitando, e vai receber também essa posição no reino de autoridade, pelo fato de ter dado a interpretação do que está acontecendo. Bom, vamos pegar algumas aplicações aqui nesse texto, que vai ser muito tremendo para a nossa vida. Eu já falo logo para você, vai marcando um amigo, um colega, vai colocando os arroba aí nas pessoas que você ama, para assistir essa palavra, porque Deus vai falar muito com a gente aqui nesse dia, ok? Bom, primeiro nós vamos entender isso aqui, ó. E beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata. Eles vão pegar o que é santo e vão beber o vinho com aquilo que é de Deus. Então o que Belsazar vai fazer? Belsazar, ele vai profanar. Ele sabe que os utensílios são santos. Ele tem consciência que o povo de Jerusalém, os judeus, identificavam esses objetos como santos. Ele sabe que os utensílios são sagrados. Mas ele faz porque ele não vê consequência. Tem gente que tem a mesma mentalidade desse rei. Só porque não viu a consequência, continua fazendo. Só porque ainda não viu o peso, continua fazendo. Existem pessoas que não mudam de vida porque ainda não viram a consequência do seu pecado. E como a conta do seu pecado não chegou, ele continua fazendo. Continua vivendo uma vida de mentira, continua cantando de qualquer maneira, continua vivendo uma vida de prostituição, continua adulterando no altar, continua profanando as coisas do Senhor, continua com uma vida de pecado sem querer uma transformação, porque ele não viu consequência. Então, como ele não viu a consequência, ele continua fazendo. Ele tem a consciência que é errado. Porque ele sabe que os judeus eram religiosos e viam esses objetos como sagrados. Porém, ele continua fazendo. Sabe que é errado, mas continua fazendo. Até o momento que acontece isso aqui, ó. Na mesma hora, aparece dedos da mão do homem. Esses dedos vão aparecer e vão tocar onde? Na parede. Olha onde aparece o dedo. Na mesma hora que ele comete o ato de profanação, aparecem os dedos da mão de um homem e escreve aonde? Na estucata parede. Escreve na parede. O que significa parede? O que representa a parede aqui no texto? Vê se vocês conseguem ler. Estrutura. Ele vem, profana o que é de Deus,
Não tem medo das consequências. O dedo aparece e escreve na parede. E o que acontece? O que significa parede? Estrutura. Parede representa o quê? Estrutura. Quem quebra princípios, os princípios te quebram. Quem profana o que é santo, recebe as consequências do ato da profanação. A geração que só prega o Deus que ama não consegue ouvir um Deus que também é justo. Porque Deus ainda toca na estrutura de quem quebra princípios. Os princípios não são teus, os princípios são de Deus. E o problema de gente que quebra princípios é gente que está sem temor, que sabe o que é errado, mas está desvirtuando o propósito. E Deus vai tocar na estrutura daqueles que quebram princípios. Porque Deus é justo e não vai deixar fazer bagunça com aquilo que é santo. Não vai deixar fazer bagunça com aquilo que é dele. Deus vem, escreve na parede para mostrar para o homem que ele balança a estrutura. Isso tanto tem sentido, significado de estrutura, que você vai ver que quando ele vê a mão, as pernas começam a balançar. O texto diz que os joelhos começam a se bater. O que é isso? É estrutura. Deus tocou na estrutura do homem. Deus sabe aonde tocar no homem para ele perder a sua estabilidade. Aí olha isso. Então se mudou o semblante do rei. Então peraí, enquanto estava bebendo vinho naquilo que é errado, estava tudo muito bem, né? Mas quando viu a mão, o semblante muda. Enquanto está bebendo o vinho e está sentindo o prazer, o gosto saboroso do vinho, tá uma delícia o pecado, né? Porque não tem consequência. Tá prazeroso demais, não tem consequência. Tá gostoso demais, não tem consequência. Tá maravilhoso esse vinho aqui. Mas quando aparece a mão, o dedo que escreve na parede, então muda o semblante do rei.
É simples assim. Tem gente que só enxerga a profundidade do que fez quando passa por consequências. Enquanto não sente o peso do pecado, ele não desperta. Porque tá gostoso tomar vinho em coisa santa. Tá gostoso profanar sem parecer que tem consequência alguma. Até o momento que aparece a conta. Porque a conta chega, amigo. A conta sempre chega. Para uns, a conta pode chegar mais rápido. Para outros pode demorar um pouco mais. Mas a verdade é que a conta sempre vai chegar. Tem gente que só desperta quando passa por consequências. Enquanto ele ainda não vê a casa quebrar, enquanto ele ainda não vê a atitude se manifestar, enquanto ele ainda não vê algumas coisas ele perder, ele não desperta. Tem gente que precisa perder, tem gente que precisa se afundar. Não é porque eu quero o mal de alguém, não estou pregando isso, eu estou pregando o que a Bíblia está mostrando. É porque enquanto não aparecer a consequência, ele não acorda. Ele vai vivendo uma vida sem temor, sem princípios. Porque tem gente que só se desperta quando passa por consequências. Aí olha o que aconteceu. E ordenou o rei Cum introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhos, os babilônicos. Não é isso? Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura. Entraram todos os sábios do rei, mas eles não puderam ler a escritura. O que o rei disse? Que quem soubesse o que estava escrito na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, iria ganhar, vestido de púrpura, cadeia de ouro ao pescoço, e ficaria como terceiro dominador. Ele recebeu um governo aqui. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem saber o que estava na interpretação. Por que os sábios não conseguiram saber o que estava escrito na parede? Por que os sábios não conseguiam saber o que estava escrito na parede real? Os astrólogos não conseguiam, os sábios não conseguiam, os feiticeiros não conseguiam. Por quê? Porque essa cadeira de dominador aqui é para Daniel. Eu vou repetir isso. Essa cadeira de terceiro dominador aqui é para Daniel. Essa vaga aqui, é para Daniel. Não é para feiticeiro. Não é para astrólogo. Não é para os sábios.
A vaga é sua, ninguém leva. Se Deus já preparou para você, ninguém vai levar. Deixa a gente aparecer na tua frente. Deixa a gente ir na frente da fila. Deixa os feiticeiros ir primeiro. Deixa os sábios irem primeiro. Deixa todo mundo ir primeiro. Deixa aí. A vaga é sua. Ninguém leva. Tem coisas que é o próprio Deus que cria para te honrar. Você não precisa ficar desesperado porque tem gente chegando na tua frente. Você não precisa ficar inquieto porque algumas pessoas estão passando à sua frente. Porque pode até chegar primeiro que você, mas não senta na cadeira que Deus tem preparado para você. Essa cadeira é para Daniel, não é para feiticeiro, não é para astrólogo, não é para sábio. Aí olha que fenomenal que acontece. Isso aqui é uma pérola, gente. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que se atentar aos detalhes, ó. A gente tem que prestar atenção nos detalhes. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha. Falou quem? A rainha. A rainha falou com quem? Com o rei. Quem é que fala com o rei? A rainha. A rainha vai falar de quem? A rainha vai falar de Daniel. No dia de teu pai se achou nele luz, inteligência. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Quem é que está falando de Daniel? A rainha. Não é Daniel que chega se apresentando: olá, eu sei interpretar, eu sou inteligente, eu tenho capacidade. Não. A rainha que fala: olha, não fique turbado, rei. Eu conheço um cara que foi muito usado na época do seu pai Nabucodonosor, que trouxe interpretação de sonhos para ele. Esse cara é Daniel, ele tem um espírito excelente. Chama ele. A rainha está falando para o rei sobre Daniel.
Você não precisa ficar bajulando homens para conseguir portas. Você não precisa ficar se vendendo para conseguir portas. Você não precisa ficar se rebaixando diante de homens para conseguir portas. Você não precisa manchar o teu caráter para conseguir portas. Você não precisa se aparecer. Deixa Deus te apresentar. O Senhor está lembrando para a rainha alguém que é propício para essa função. Deus vai incomodar gente grande para você chegar na porta. Alguém grande, porque viu algo diferente em você, porque você carrega um espírito excelente, porque você carrega uma presença que os homens não carregam, porque você carrega uma glória que os homens não carregam. Não é a sua beleza, não é o seu grau de conhecimento, não é o quanto você tem de estrutura, não é nada disso. É o quanto você carrega de Deus que está fazendo a diferença dentro desse palácio. Porque tem muitos sábios que não conseguem interpretar o que está escrito na parede. Tem muita gente inteligentíssima para sentar nessa cadeira, mas não vai sentar. Não vai chegar. Que é para você que Deus preparou. Não precisa se aparecer. Deus vai te apresentar. Deus vai incomodar gente grande para você sentar na porta. Olha isso. Porquanto se achou neste no Espírito excelente, ciência, entendeu, entrevista, explicando eles, não dúvida de qual rei, pois o nome chama-se, pois agora Daniel, e ele dará interpretação. Então Daniel foi introduzido. Introduzido o quê? A presença do rei. Então Daniel tu não voar com essa palavra, oh Deus, é muito forte.
Joramakamanabashuri minakalamandarabashura mandaravas. Guarda isso que eu vou dizer para você. Quando você se apresenta, quando você bajula, se impõe para receber qualquer coisa, você perde o seu valor. Quando é Deus que te apresenta, você chega com honra. Para com esse negócio de ficar pedindo agenda para os outros. Abre porta para mim, me leva ali para pregar, faz isso por mim. Não, para com esse negócio de ficar mendigando, cara. Você tem Deus. Fecha a porta do teu quarto e vai orar. Porque quando Deus te apresenta, é diferente da forma quando você força portas. Não force portas que Deus não tem para você. Não force amizades, relacionamentos, empregos. Não force. Deixa Deus te apresentar. Tudo que é forçado não tem valor, não tem respeito. Deixa Deus soprar teu nome. Espera o tempo. Você não precisa ficar preocupado porque tem gente chegando na tua frente, porque os sábios estão indo na tua frente, porque os homens estão indo na tua frente, os feiticeiros. Não deixa eles chegarem. Você precisa ter uma convicção em Deus que aquilo que é teu, ninguém vai levar, cara. Então para desse negócio de ficar batendo em tudo quanto é porta e ficar forçando porta. Dobra o teu joelho e vai orar. O Pai que te ouve em secreto, Ele vai responder a tua oração. Estão falando do seu nome no palácio. Agora, se tu não voar com essa aqui, meu irmão. Não, se tu não voar, tu pode sair dessa live agora. Se tu não voar com essa, esquece. Se tu não voar com essa aqui, não, tu tem que voar. Você tem que, não, se tu não voar com essa aqui, acabam de ser introduzido à minha presença os sábios astrólogos para lerem a escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam. Muito claro isso. Isso aqui está muito claro. Os sábios, os astrólogos, os sábios astrólogos não puderam dar a interpretação das palavras. Por que os sábios astrólogos não conseguiram saber o que estava escrito na parede? Vou perguntar de novo. Por que os sábios astrólogos não conseguiram saber o que estava escrito na parede? Vou perguntar mais uma vez. Por que os sábios, os astrólogos, não souberam interpretar o que estava escrito na parede?
Eu quero fazer vocês pensarem. Responde, gente. Tô aguardando. Vocês querem tudo mastigado? Solta o rolo aí. Deus não fala só comigo, não. Deus fala com vocês também. Tá muito clara aqui a revelação. Vocês vão pegar isso aqui. Por que que os sábios e os astrólogos não puderam interpretar o que estava escrito na parede? Tem gente que falou, porque Daniel tinha sabedoria. Esses caras também tinham sabedoria. Não se trata de sabedoria. Tem gente chegando perto. Alguém falou que a ciência desses caras aqui é limitada. Opa, alguém pegou a revelação aqui. Por que que só Daniel soube da interpretação que estava escrito na parede? Por causa disso aqui. A Bíblia diz que os meus mistérios eu revelo aos meus. Deus não revela para qualquer um.
quem está na carne nunca vai entender o que está no espírito, cara. As coisas espirituais são discernidas pelo espírito. Carnais não entendem o que é espiritual. Por isso que a cruz, ela é loucura para o incrédulo. Mas para nós que cremos, ela é o poder de Deus, cara. Entende? Deus não revela os seus mistérios para qualquer um. Deus revela os seus mistérios para aqueles que têm intimidade, para aqueles que são espirituais. Carnal nunca vai entender as coisas do Espírito, porque Paulo diz que aquele que é carnal está declinado às coisas da carne. Aquele que é espiritual está declinado às coisas do Espírito. Então pode ser sábio, astrólogo, feiticeiro, ter ciência, conhecimento, sabedoria, ele não vai conseguir discernir o que é do Espírito. Ele tem conhecimento, eles têm ciências, mas a ciência do sábio e a ciência dos astrólogos são limitados. Só que Daniel, além de ciência dos homens, ele tem a excelência de espírito. Quando você aumentar a tua intimidade com Deus, você vai ter discernimento de coisas que poucas pessoas conseguem ter. Quando você começar a ter mais intimidade com Deus, você vai ter interpretação de coisas que poucas pessoas conseguem interpretar. Quanto mais perto de Deus, mais os seus mistérios são revelados para mim. Quanto mais distante de Deus, mais carnal eu me sinto e mais longe eu me torno das coisas espirituais. Então respondeu Daniel e disse: os teus dons fiquem contigo. Daniel chega na presença do rei, o rei falou: eu vou fazer o terceiro dominador, eu vou dar ouro, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Aí Daniel chega e fala o seguinte: olha só, teus presentes ficam contigo. Dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe darei a interpretação. Daniel até vai dar a interpretação que está escrito aqui. Eu sei que lá na frente ele recebe o governo e tal, mas a princípio, quando o rei Belsazar oferece a ele esses presentes, Daniel fala: não quero teus presentes. Eu até vou dizer o que está escrito aqui, eu vou te dar a interpretação, não precisa me dar nada não. Quando Deus te honrar, não se corrompa. Quando você chegar em lugares que Deus resolver te colocar, não se corrompa. Quando Deus resolver te colocar em lugar de destaque, de exaltação, não se corrompa. Quando você chegar em lugares altos,
Não se suje, porque foi o próprio Deus que te colocou lá para que você faça a diferença, para que você glorifique o nome do Senhor na oportunidade onde ninguém consegue chegar. Mas não se venda, não se suje, não se corrompa. Não deixe com que os presentes do rei venham te contaminar. Não seja comprado pelos manjares da Babilônia, que você vai chegar. Deus vai te levar lá. A porta vai se abrir. Você vai falar com gente grande, você vai conversar com pessoas grandes, mas não se esqueça, não se corrompa. Glorifique a Deus na oportunidade que você tiver. E quando chegar essa oportunidade, fale de Jesus para alguém. Pregue a palavra para alguém. E não deixe com que essa situação venha corromper a tua essência. Não é por causa do cargo, não é por causa do dinheiro, não é por causa do status, não é por causa de nada disso. Deus te levou para ali porque Ele tem um propósito contigo. Então faz esse favor, não se corrompa. E para fechar, então mandou Beltsazar que vestissem a Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma cadeia de ouro e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro. Daniel não queria, mas Deus resolveu fazer. Ele vai se tornar o terceiro dominador do reino. Ao de trás. É simples assim. Tem situações que Deus cria para te promover. Tem situações que é o próprio Deus que cria. Não é confusão que você está vivendo, não é tragédia que você está vivendo, não é desgraça que você está vivendo, não são situações que fugiram do teu controle. Não. É Deus que está criando para te promover. O vento que soprou no seu barco para te promover. Deus o fez como dominador, o terceiro
promover Daniel. Às vezes aquilo que Deus está permitindo você viver é para te promover. É uma oportunidade que Ele vai te fazer chegar para que você cresça e alcance o propósito de Deus. Situações que Deus cria, é o próprio Deus que cria para te promover, para você chegar no lugar que Deus tem preparado para você. Essa vaga é sua e ninguém vai tomar. Não é astrólogo, não é sábio, é sua. Deus te abençoe. Te aguardo semana que vem às 11h41. Quem vai estar comigo no Bíblia, Papel e Caneta? Você que está assistindo agora do YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E lembrando que ela acontece todos os domingos às 11h40 no Instagram. 11h41, domingo que vem, estou te aguardando com Bíblia, Papel e Caneta. Vai ser forte, hein? Deus te abençoe.